Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouco de ângulos, retas e do triângulo, beleza? Vamos lá! Vamos lá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Meu nome é Domingos Neto e nós vamos estudar hoje ângulos, retas e o triângulo. Classificação das retas. As retas se classificam em segmento de reta. Segmento de reta, pessoal, é aquele que tem início, tem começo e fim, ou seja, um pedaço da reta, como eu gosto de falar. É um pedaço, pessoal, tem o começo e o fim. Também em semi-reta. A semi-reta tem início, só que ela não tem fim, tá? Ela tem o começo, mas não tem o fim. E por último, e não menos importante, a reta. A reta, pessoal, nem tem começo, nem tem fim. Show? Só uma observação. Vértice, pessoal, é a mesma coisa que ponto de origem da reta, tá? Olha lá no segmento de reta, tem dois vértices. Na semi-reta tem um vértice. Show? Vamos dar continuidade. Dando continuidade, pessoal, observando as características da reta, duas retas podem ser ou paralelas. Quando é que são paralelas, professor? Quando elas não se tocarem, tá? Ó, elas não se tocam de modo algum, essas duas retas, então elas são chamadas de retas paralelas. Só que quando ocorrer o contrário, quando elas se tocarem em um ponto, aquele vértice ali, aquele ponto ali, na verdade, quando elas se tocarem, elas serão chamadas de concorrentes, tá? Quando tiver um ponto comum ali, elas são chamadas de concorrentes. Show? Continuando, galerinha, olha aí. Depois de estudar o básico de reta, o que é que vem na cabeça da gente quando a gente escuta a palavra ângulo? No meu caso, na hora que eu lembrei aqui, eu não lembrei do futebol. Aí o cara fez um gol lá, bateu a bola lá no ângulo. Por que aquilo é chamado de ângulo, aquela parte da trave, hein? Vamos lá. Afinal, o que é um ângulo? Olha o que é um ângulo. Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semi-retas, ou segmento de retas também, a gente vai ver mais na frente, que partem de um mesmo ponto, começam de um mesmo ponto. Show? Também, essas semi-retas são os lados do ângulo, são conhecidos como lado de ângulo. E o ponto de onde elas partem é chamado de vértice, como a gente viu nesse instante, de onde a semi-reta parte, de onde o segmento de reta parte, é chamado de vértice. No caso, o segmento de reta tem início e fim, dois vértices. Show? Visualizando, vamos ver isso na prática. Olha aí. Duas semi-retas. E olha ali, aquele espaçozinho ali, ó, é que a gente chama de ângulo. Tem os dois pontos, A e B. E olha ali o O. O O é conhecido como o nosso vértice. Ó, o lado de cima do nosso ângulo, lado de baixo e o vértice, como eu falei anteriormente. A notação, pessoal, é como eu escrevo. Eu escrevo assim, ó, A, o O, que é o ponto de origem da semi-reta ali, que é o vértice. No O eu coloco um acento circunflexo para representar onde está o ângulo. E o B, tá? Vamos visualizar de outra maneira, né? Outro exemplo, pessoal. Ó, em geral, como na figura anterior, usa-se três letras maiúsculas. Duas que marcam os pontos na semi-reta, que era o A e o B, e o vértice, né? Podem ser acompanhados ou não do acento circunflexo. Naquele caso a gente colocou. Aqui também, pessoal, ó, duas semi-retas, o espaço entre elas chamado de ângulo. Tá aí os dois pontos, A e B, e a nossa origem. Só que esse, ó, pessoal, já tem um valor. Então, só representando o ângulo, ó, A, O, B. E o acento circunflexo, onde está o ângulo. Tá? E essa medida, M de A ao B, a medida desse ângulo é 30 graus. Show? Outra forma de nomear o ângulo, pessoal, é usando simplesmente uma letra minúscula. Tá? Com um acento circunflexo ou não. Ó. Nesse caso, o A, ângulo A. Ou eu posso colocar o circunflexo também no A, beleza? Eu coloco ou não, eu escolho. Tem essa outra maneira.
Os ângulos estão sempre presentes na nossa vida. Você lembra que eu falei do futebol? É por isso mesmo, aquele espaço lá na trave é chamado de ângulo. Por isso, a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Quer ver? Olha aí, 3 exemplos. Um relógio, a barraca ali, os cantinhos da barraca, e até a moça fazendo exercício aí, ó. O espaço ali na perna dele, no joelho, tá formando um ângulo. Classificação dos ângulos, pessoal. Os ângulos, de acordo com a sua medida, se dividem em agudo, obtuso ou reto. Observe. O agudo, pessoal, é aquele ângulo que tem medida menor que 90 graus. Tá, ó. 30 graus aí é menor que 90 graus. Vai de 0 até 90. Já o obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Tá? Tá entre 90 e 180. No caso, o 135 é um ângulo obtuso. Já o ângulo reto é aquele que tem a medida exata. A medida dele é 90 graus. Justo. É o que forma o L. Tá? O L. Show, né? O sinal que indica o ângulo reto é esse daí. O quadradinho com ponto preto no meio. Tá? Quando você vê esse quadradinho com ponto preto no meio, é um ângulo reto. Que é o caso do nosso travessão lá no futebol. Beleza? Ângulos opostos pelo vértice. São aqueles, pessoal, em que quando eu cruzo duas semi-retas, olha o que é que acontece, ó. Esse ângulo de cima, traçado em azul, é oposto ao ângulo de baixo. E o verde da esquerda é oposto ao verde da direita. Show? E olha a outra observação. As medidas deles, os dois verdes, a medida é igual. E a medida do de cima e do de baixo também é igual. Legal, né? Dando continuidade, olha. Vou falar de ângulos complementares e suplementares. Um ângulo é dito complementar quando a soma deles dá 90. Olha aí dois ângulos complementares, o 70 e o 20 graus. Quando eu somo os dois, dá 90 graus. Show? Quando eles somados dão 90, eles são ditos complementares. Quando eu somar e der 180, eles são chamados de ângulo suplementar. Um é suplementar do outro. No caso, o 50 e o 130. Somados dá 180, certinho. Vamos ver um exemplo? Vamos praticar? Por exemplo, ó, nesse caso aí, qual o ângulo complementar de 15? Qual o ângulo complementar de 15 graus? Quanto é que está faltando para 90? Eu vou formar uma equação, ó. X mais 15, né? A soma desses dois tem que dar 90. Não é isso? Qual é o único número que somado com 15 dá 90? Só existe um, que é o 75. Legal, né? Outro exemplo. Agora, ó, é um ângulo suplementar. Qual é o suplementar de 135? Quanto é que está faltando para 180? Vou fazer uma equação do mesmo modo que eu fiz no item A. X mais 135 tem que dar 180, não é isso? Qual o único número que somado por 135 dá 180? É o nosso amigo 45. Legal. Show de bola. Agora que a gente já falou de retas e ângulos, vamos falar do triângulo. Pessoal, um triângulo só existe se observar a seguinte condição. Se e somente se as medidas de cada lado, as medidas dos lados menores, quando eu somar os dois lados menores de um triângulo, ser maior que o outro lado. Certo? Quando eu somar os dois lados ali, o B e o C, tem que ser maior que A. Tá? Automaticamente. Somar o B e o C tem que ser maior que o A. E eu posso escolher qualquer dois. O A mais o C tem que ser maior que o B. E o A mais o B tem que ser maior que o C. Tá? Mas para agilizar, sempre peguem os dois lados menores. Eu somando os dois lados menores, tem que ter um resultado superior ao outro. Se não for, não tem como ser um triângulo. Beleza? Vamos para um exemplo prático da Roy Letícia. Letícia tem 4 palitinhos de medidas, 4 centímetros, 9 centímetros, 15 centímetros e 20. Sua tarefa é construir um triângulo, utilizando 3 desses. Olha aí. É possível construir um triângulo usando os palitinhos 4, 9 e 15? Será sim ou não? Não, pessoal. Porque quando eu somo os dois menores, que é 9 mais 4, dá só 13. E 13 é menor que 15, tinha que ser maior. Vamos observar na prática, olha lá, os lados, ó. Tá faltando um pedaço. Então não dá para me formar um triângulo. Então, vamos ajudar ela. Vamos, a coisa é gente boa.
vai escolher 3 palitinhos para formar um triângulo. É só escolher os palitinhos 9, de 9 centímetros, 15 e 20, que dá certinho, olha lá, ó. Quando eu somar os dois menores, 9 mais 15, dá quanto? Dá 24, que é maior que 20, então dá certo. Observe lá, ó. Dá certinho o nosso triângulo. Show, não é isso? Em relação aos triângulos, pessoal, eles se dividem da seguinte maneira. Segundo o comprimento, seu comprimento, se ele tiver os 3 lados iguais, é chamado de equilátero. Se tiver 2 lados iguais e um diferente, é chamado de isósceles. E se os 3 lados forem diferentes, é chamado de escaleno. Segundo seus ângulos, ele é retângulo, quando tiver um ângulo reto, que a gente já viu que é. Ele é acutângulo quando tiver 3 ângulos agudos, que é aqueles ângulos entre 0 e 90. E ele é obtusângulo quando tiver um ângulo obtuso, que é aquele ângulo entre 90 e 180. Show? Vamos só concluir nossa aulinha com essa característica, essa propriedade sensacional dos triângulos. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar sempre 180. Olha aí, somando aquele verdinho com o amarelo com o vermelho, dá 180 certinho. Vamos ver um exemplo prático, ó. Projeto conseguir. No parque de uma praça, podemos observar vários triângulos. A partir dos seus conhecimentos de geometria que a gente acabou de aprender, o valor do ângulo X na figura abaixo é... Vamos lá. Se lembra o que eu acabei de dizer? A soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Então vamos somar os 3 ângulos. X mais 45 mais 35. Tá? Resolvendo essa equação, primeiro eu vou somar 45 mais 35 para melhorar as coisas. Que dá 80. X mais 80 é 180. Qual é o número que somado com 80 dá 180? Só existe um. É quem? 100. Então a gente resolveu nossa questão. Beleza? Espero que tenham gostado. Essa é a nossa referência. E não esquece. Bora estudar. Valeu! Espero que tenham gostado. Resolva os exercícios propostos e qualquer dúvida não esquece. Pergunta ao professor. Valeu!